Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero cumprimentar você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, e lhes desejar um bom final de semana, assim como também quero pedir a você, companheiro, desde já que se inscreva no canal e deixe o seu like para que mais rubro-negros, para que mais anti-rubro-negros também venham participar dos nossos encontros, das nossas resenhas, dos nossos debates, que em grande parte das vezes são muito polêmicos, tal como aconteceu hoje, sexta-feira, na nossa live, realizada de 3 às 6 da tarde. Foi uma live que, apesar das brincadeiras de sempre, apesar das polêmicas de sempre, foi muito produtiva em função de um tema que, de fato, mexe com o emocional do rubro-negro desde que o Pedro foi contratado. Nós falamos sobre a viabilidade de um esquema de jogo traduzido num sistema tático que possa adotar o Pedro e o Gabigol juntos dentro de campo. Falamos também sobre como o Marinho se encaixaria no time do Flamengo. Falamos sobre como o Michael poderá fazer falta ao time rubro-negro na medida em que o companheiro Michael tenha sido o melhor jogador do Flamengo no ano passado. Eu acho que as estatísticas provam. Você pode aí ter gostado ou não da saída do Michael. No meu entendimento, acho que gerará um déficit de qualidade na equipe, mas, independente de qualquer coisa, estão aí os fatos comprovados por esses sites de estatísticas que mostram claramente a importância que o Michael teve no time do Flamengo no ano passado. Mas a controvérsia, ela se dá em função de números da formação tática, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1, enfim, quando na verdade eu dizia, e eu não sou um oráculo, né, mas mostrava ali a minha opinião, que independente da formação tática do time dentro de campo, o mais importante era o sistema de jogo, ou seja, como o Flamengo pretende jogar. Às vezes você, tenho falado isso, joga contra uma equipe que adota a mesma formação tática, numérica, porque são números, não valem de muita coisa, preciso compreender como joga, mas se um time joga no 4-2-3-1, o outro também, na mesma formação, isso não significa que o sistema de jogo vai ser o mesmo. Significa tão somente que você posicionou esses jogadores de uma forma que pudesse contemplar as missões que o treinador idealiza para cada jogador para poder chegar a um objetivo, que vai mudando. Muda de acordo com a conjuntura da competição a qual essa equipe passa, muda de acordo com o adversário, muda de acordo com os atletas disponíveis, mas principalmente é preciso conhecer os atletas para que nós adotemos um sistema tático que realmente possa funcionar. E aí vem essa história do Pedro. E nós fizemos inúmeros exercícios com os jogadores do Flamengo à disposição, levando-se em consideração que todos estivessem disponíveis para serem escalados. E a reflexão, meus amigos, foi muito interessante, porque ela resultou em inconclusiva. Isso mesmo. Você vai dizer assim, Fernando, mas como é que o resultado de uma reflexão que dá inconclusiva pode ter sido muito boa? Pode ter sido muito boa para poder mostrar que talvez o Pedro e o Gabigol juntos no time possa implicar em falta de intensidade até no ataque, falta de cobertura ofensiva, falta de cobertura defensiva, ou seja, o time do Flamengo pode ficar instável e desequilibrado. Porque, aliás, independente de qualquer coisa, eu queria até que vocês dessem uma passada na live de hoje à tarde para vocês entenderem o que nós falamos. Estava sozinho na bancada, mas vocês sabem, eu faço as lives de acordo com os comentários dos companheiros que querem participar. Então, eu cheguei à conclusão, junto com os companheiros do chat, eu tenho certeza que o time do Flamengo é desequilibrado mesmo. O time do Flamengo precisa de reforços urgentes para que possa ter um repertório mais moderno, que é o que o Paulo Souza quer. Na verdade, eu sempre soube disso, nós sempre falamos disso, mas na medida em que nós começamos a exercitar a melhor formação do time do Flamengo para poder enfrentar os adversários,
Levando-se conta que a melhor formação é aquela onde você estuda o teu adversário também, mas nós falávamos ali do melhor time do Flamengo, time que poderia realmente fazer jus ali aos nossos objetivos de ganhar tudo esse ano. E aí, meus amigos, nós realmente chegamos à conclusão, por esse exercício empírico, de que, de fato, o nosso time é desequilibrado. Eu tenho falado para vocês, por exemplo, se o Paulo Sousa quiser adotar um esquema de 3 zagueiros, isso vai demorar muito, porque o Flamengo não tem 3 zagueiros. Não tem 3 zagueiros de qualidade. Nós falamos hoje do Cleiton e do Noga como prováveis partícipes do grupo de cima, mas eu disse, tem o Léo Pereira e tem o Gustavo Henrique que funcionam como um óbice enorme para que esses jogadores da base possam ser transpostos para o time principal. Então, como o René, por exemplo, tem o René ali, é uma barreira. Se o lateral esquerdo do Flamengo, que aliás é muito bom, que está jogando esse sub-20 agora no Campeonato Carioca, que é do sub-20, está jogando agora no Campeonato Carioca, quiser uma vaga nesse time, vai ter que ultrapassar ali o Ramon, vai ter que ultrapassar o René, que já não joga nada desde o ano de 2018, e vai ter que ultrapassar também o Felipe Luiz. Do outro lado, se o Wesley quiser jogar, meus amigos, que no meu entendimento também é um bom lateral, aliás, ressalte-se até, acho melhor do que o Mateuzinho. Você pode opinar aí, companheiro, sem problema nenhum. Você pode ter uma opinião diferente da minha. É salutar isso. Muita gente fica com raiva quando ouve uma opinião diferente da sua e usa de palavras mal educadas. Mas também não seria o problema de usar a palavra mal educada, porque eu estou acostumado com isso. E eu não sou sensível, eu leio, curto e pronto. Mas participar de um debate também significa ouvir a opinião do seu oponente. E nesse caso, a minha é a seguinte, é que o Wesley, você pode dizer aí, mas você está tirando ali por um jogo contra o Madureira? Não, eu já acompanho o trabalho do Wesley há muito tempo, e para mim é bem melhor realmente do que o Mateuzinho, para mim é bem melhor do que o Rodinei também, apesar do Rodinei poder fazer a função de ala, e na atual conjuntura é melhor do que o Isla também, com toda a experiência dele. O Isla não está bem, não caiu bem a camisa do Flamengo nele. Pode ser que o ano que vem, realmente, esse ano ele possa ter uma performance melhor do que a de 2020 e 2021, porque até agora não mostrou a que veio para o time do Flamengo. Você aí, companheiro rubro-negro, sabe disso, mas eu estou torcendo por ele. Então, para o Wesley ultrapassar esses jogadores e ter uma oportunidade é uma coisa incrível. Por isso que eu tinha gostado quando o Paulo Sousa falou que ia trabalhar com uma equipe enxuta. E aí, nesse caso, o Flamengo, meus amigos, vende os bons e fica com os ruins. Léo Pereira, Gustavo Henrique, René. Vou nem falar do belga aí, porque para mim, vocês já conhecem a minha opinião, sabem que eu não queria que eu contratasse mesmo, não somente porque ele entregou ali o jogo contra o Palmeiras, mas porque, de fato, para mim ele não se diferencia. Vamos ver esse ano, até agora não vale. Então, para mim, ele também não estaria dentro do time. Você tem ali, por exemplo, o Everton Ribeiro, está chegando o Marinho agora. O Everton Ribeiro é um medalhão do time. Tem características completamente diferentes do Marinho. O Everton Ribeiro centraliza, o Marinho é mais agudo. Então, mas tem o Everton Ribeiro, tem a necessidade de escalar o Everton Ribeiro. Se você, nós chegamos à conclusão hoje, se você quiser escalar o Pedro, você tem que abrir a mão de algum jogador. E aí, meus amigos, é que vem um problema. A torcida sonha muito com esse ataque. Gabigol ali, atacante de lado, porque é só assim que dá. Senão ele e Bruno Henrique, e Pedro vão ficar batendo cabeça na área, como já aconteceu nas experiências que o time teve quando escalou o Pedro e o Gabigol juntos. Eu não estou dizendo que não dá, eu estou dizendo que depende do sistema de jogo, depende do pensamento do treinador, de como ele vai elaborar aquela teia ali de ramificações entre os jogadores, linhas de passe, de cada movimento, como ele vai ajustar tudo aquilo ali. Até agora ninguém conseguiu fazer isso, mas o Paulo Sousa pode conseguir. Mas todo mundo sonha, como eu estava dizendo, ali com o Gabigol, que aí seria atacante de lado, enveredando para dentro da área pela diagonal, o Bruno Henrique a mesma coisa do outro lado, e aí tem uma linha de 3, num 4-3-3, você tem ali aqueles 4 tradicionais, e você bota quem ali no meio campo? Porque alguém vai ter que sair, tem que ter um volante de contenção, ou até 2, e aí você bota o Pedro. Você sabe que Pedro e Gabigol não marcam, o Bruno Henrique também não costuma voltar, lembra do gol do Palmeiras? Na final da Libertadores, ele também não volta. Então são 3 ali, responsáveis pela marcação. Quem é que você vai botar? Ali tem, vamos lá,
exercitando aqui o Ilharão, Thiago Maia, tem o Belga para botar, ia ter que encaixar o Everton Ribeiro em algum lugar. Lembrem, 3 lá na frente, BH, Pedro e Gabigol. Então tem ainda Everton Ribeiro, tem o De Arrascaeta, tem o Diego, tem o Vitinho no time, tem o próprio Marinho. Ou seja, tem gente pra caramba que você vai precisar conjugar ali predicados ofensivos e defensivos, porque você não pode montar um time dos teus sonhos com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique na frente e descuidar do sistema defensivo. E tampouco pode abrir mão da criação também, porque para que o Pedro entre dentro do campo, você precisa saber, companheiro rubro-negro, que o Flamengo não joga com 12, não é? Como você sabe, eu estou aqui exemplificando, estou criando aqui esse fato para você prestar atenção aqui no que eu estou dizendo. Mas você precisa abrir mão de um jogador. Você vai abrir mão de quem? Se você abre mão de um jogador como o Everton Ribeiro, por exemplo, por mais que não esteja bem, o Everton Ribeiro realmente não está bem, o Everton Ribeiro é um criador. Se você abre mão do De Arrascaeta, você abre mão de um criador. Se você abre mão do Arão, você está abrindo mão de alguém que é mais defensivo, apesar de ser um construtor também na saída de bola. Quem é que vai sair com a bola? Se você bota o Thiago Maia, você tem ali um atleta que é mais marcador do que construidor. Então, eu digo para vocês que esse time está desequilibrado por isso, porque o ideal seria que você tivesse ali nessa segunda linha de 3 elementos que fossem criadores e marcadores. Assim como seria muito bom também que o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique aprendessem a marcar. Então, o time do Flamengo, meu amigo rubro-negro, é realmente desequilibrado. Você não tem um volante que seja pegador, marcador e, ao mesmo tempo, um atacante. Um volante que chegue ali na área. No caso do Belga, por exemplo. O Belga, no meu entendimento, ele não marca bem e também não chega com muita presença ali na entrada da área. Deixa muito a desejar no momento de transição defensiva do time, ou seja, quando você perde a bola e começa a marcar. Então, o time do Flamengo, meus amigos, ele é desequilibrado por isso. E, obviamente, obsta o Paulo Souza ou qualquer treinador de montar um time diferente daquele 4-2-3-1 que nós jogamos sempre, ou então de um 4-4-2 com o Bruno Henrique e o Gabigol na área, quando o De Arrascaeta troca com o Bruno Henrique indo para a esquerda, o Bruno Henrique para a área, eles trocam de novo, eles ficam se revezando. É até uma combinação bem interessante, mas que, por exemplo, não pode ser feita com o Pedro, porque o Pedro não tem esse perfil de jogar lá atrás e vir entrando, carregando a bola ali pelo corredor lateral e chegar dentro da área como o Bruno Henrique tem. Então, é fácil jogar com o Bruno Henrique e o Gabigol? No meu entendimento, eles são inseparáveis, mas pô-los cada um de um lado com o Pedro centralizado vai implicar em substituir alguém que tenha um potencial de criação. Não adianta nada você ter 3 craques ali, 3 goleadores lá na frente, se a bola não vai chegar, se eles não vão receber essa bola redonda, se vão receber a bola quadrada, porque não tem alguém qualificado nessa linha de 3 para poder fazê-lo. Isso sem falar o problema dos zagueiros também, né? Que no meu entendimento é o mais grave que tem. Muita gente dizendo, joga no 3-4-3, joga no 3-5-2, tudo bem, mas cadê os 3 zagueiros? Quem são os 3 zagueiros? Quais são os 3 zagueiros que o Flamengo tem? O Rodrigo Caio está machucado. O Davi Luiz não vai jogar todas as partidas, vai ficar mais partidas fora do que dentro. Léo Pereira e Gustavo Henrique, companheiro, se você quer sobreviver a esse ano e quer encurtar a sua vida, ótimo, tá combinado assim. Você então diga que goste, né? Diga que adore aí o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Eu não, eu tenho amor à minha vida, não aguento mais sofrer. Então é o seguinte, tem que contratar zagueiros para poder botar esse 3-4-3, ou então você começa a fazer experimentos com aqueles jovens que estão exatamente querendo subir, às vezes até pedindo passagem para o time principal. Mas só que aí tem aquilo que eu digo para vocês, para fechar esse vídeo, tem aquela hierarquia dentro do Flamengo, que para você poder ultrapassar
determinado companheiro, é preciso realmente, meus amigos, que caia uma tempestade de neve em pleno verão aqui no Rio de Janeiro, porque é difícil pra caramba. Por isso que eu falei, concluindo aqui, que nós temos que apoiar o Paulo Souza, porque se o Paulo Souza promover algumas barrações de alguns medalhões, nós temos que apoiá-lo, porque vocês sabem muito bem que a panela, vocês sabem muito bem que aquele grupo de jogadores que se fecham em si mesmos vão protestar. Então tem que apoiar o companheiro Paulo Souza para o time do Flamengo ser mais moderno esse ano, porque o time do Flamengo é desequilibrado. Contratação do Marinho, meus amigos, para mim é uma contratação que, de certa forma, vai tentar substituir ali a agudeza do Michael. Muita gente está dizendo aí, não, peraí, o Marinho vai substituir o Kennedy e o Cebolinha substituiria o Michael. Por quê? Se esses jogadores têm as mesmas características. Por exemplo, o Marinho não pode fazer a função de ala pelo lado esquerdo como o Kennedy faria. Então, tem muita informação que precisa ser exatamente estudada antes que você comece a fazer críticas ao treinador, que terá que promover adaptações, porque não tem no elenco jogadores que possam cumprir funções mais modernas para o Flamengo mudar o seu jogo de 2019, 20 e 21. Para mudar isso é preciso reforço, é preciso jogadores com outras características, precisa de mais 2 zagueiros, precisa de um volante que tenha esse perfil realmente, aquele cara marcador e que chegue na área ali para jogar na segunda volância. O Flamengo não tem isso. Realmente não tem, que marque, que construa e que ainda faça gol, que chegue ali na entrada da área e remate para o gol. O Flamengo não tem esse jogador. Então, meus amigos, vamos pensar. Difícil pra caramba, muito boa a live de hoje. Eu quero aqui, meu amigo rubro-negro, te dizer que ainda não tenho certeza se eu vou para Volta Redonda ou não. É bem provável que eu vá, depende do tempo, está anunciando aqui chuva temporal, eu não quero pegar chuva na estrada, mas é bem provável que eu vá. Então se eu for, eu vou fazer essa live ali no final da manhã, depois parto para Volta Redonda, senão eu faço lá para as 2h30, 3 da tarde, e nós vamos conversar mais sobre isso. Queria que você desse a sua opinião sobre a formação ideal do time do Flamengo no ano de 2022. Independente do adversário com quem vai jogar, queria que você desse a sua opinião, porque ela é muito importante. Diga se você concorda, discorda de mim. Diga se você entende que seja difícil realmente escalar o Pedro e o Gabigol, tendo que abrir mão de alguém, muito possivelmente da criação. Diga que você não se importa então com a criação. Dê a sua opinião, eu gosto de opinião, engajamento aí, para que nós realmente possamos refletir sobre essa situação. Então, meu amigo, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like também, é muito importante para o crescimento dessa filosofia que nós adotamos aqui no canal. Grande abraço, saudações rubro-negras.